pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um J-News, o seu canal de notícias semanal. Mas antes de começar, já vai logo deixando o seu like e se inscreva no canal. E também deixa aí nos comentários a sua opinião. E temos vídeos de segunda a sexta-feira sem hora marcada, o mais atualizado possível. Bom, agora sem enrolação, bora pras notícias. Ayman al-Zawahiri, que foi morto por um ataque de drone do ZEWA no Afeganistão, era conhecido como o principal ideólogo da Al-Qaeda. Um cirurgião oftalmologista que ajudou a fundar o grupo militante Jihad Islâmica Egípcia. Ele assumiu a liderança da Al-Qaeda após o assassinato de Osama Bin Laden pelas forças americanas em maio de 2011. Zawahiri era considerado o braço direito de Bin Laden. Alguns especialistas acreditam que ele foi o cérebro operacional por trás dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Biden confirma a morte de líder da Al-Qaeda e homenageia vítimas do 11 de setembro. Como o 11 de setembro mudou os rumos do século XXI, Zawahiri era o número 2, atrás apenas de Bin Laden, na lista dos 22 terroristas mais procurados pelo governo do ZEWA em 2001, e tinha uma recompensa de 25 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais, por sua cabeça. Nos anos após os ataques, Zawahiri tornou-se o porta-voz mais proeminente da Al-Qaeda, aparecendo em 16 vídeos e áudios em 2007, 4 vezes mais que Bin Laden, enquanto o grupo recrutava muçulmanos em todo o mundo. Sua morte em um ataque americano em Cabul no final de semana não foi a primeira vez que os americanos tentaram assassinar Zawahiri. Em janeiro de 2006, ele havia sido alvo de um ataque de mísseis do ZEWA perto da fronteira do Paquistão com o Afeganistão. O ataque matou 4 membros da Al-Qaeda, mas Zawahiri sobreviveu e surgiu em um vídeo 2 semanas depois, alertando o então presidente do ZEWA, George W. Bush, de que nem ele, nem todos os poderes da terra poderiam matá-lo. Família nobre, nascido na capital do Egito, Cairo, em 19 de junho de 1951, Zawahiri vinha de uma respeitável família de médicos e acadêmicos de classe média. Seu avô, Rabi al-Zawahiri, foi o grande imã de Al-Azhar, o centro de aprendizado islâmico sunita no Oriente Médio, onde seus tios foi o primeiro secretário-geral da Liga Árabe. Zawahiri envolveu-se com o islamismo político ainda na escola e foi preso aos 15 anos por ser integrante da Irmandade Muçulmana, a maior e mais antiga organização islâmica do Egito. Mas suas atividades políticas não o impediram de estudar medicina na Universidade do Cairo, onde se formou em 1974 e recebeu mestrado em cirurgia 4 anos depois. Seu pai, Mohamed, que morreu em 1995, era professor de farmacologia na mesma faculdade. Juventude radical, Zawahiri seguiu a tradição familiar, abrindo uma clínica em um subúrbio do Cairo. Mas logo se aproximou de grupos islâmicos radicais que pediam a derrubada do governo egípcio. Em 1973, ele juntou-se à recém-formada Jihad Islâmica Egípcia. Em 1981, ele foi preso com centenas de outras pessoas depois que vários integrantes do grupo, sendo oficiais e soldados do exército egípcio, assassinaram o presidente Anwar Sadat em um desfile militar no Cairo. Sadat havia despertado a fúria de ativistas islâmicos ao assinar um acordo de paz com Israel e ao prender centenas de críticos. Durante o julgamento dos diversos suspeitos, Zawahiri surgiu como líder dos réus. Ele foi filmado dizendo ao tribunal: "Somos muçulmanos que acreditam em nossa religião. Estamos tentando estabelecer um Estado Islâmico e uma sociedade islâmica." Embora tenha sido inocentado de envolvimento no assassinato de Sadat, Zawahiri foi condenado por posse ilegal de armas e cumpriu uma pena de prisão de 3 anos. De acordo com outros prisioneiros islâmicos, Zawahiri foi torturado e espancado pelas autoridades durante seu tempo na prisão no Egito, uma experiência que o transformou em um extremista fanático e violento. Tinha uma vida completa e perdi tudo. O relato da juíza afegã que se refugiou do Talibã no Brasil. Militares britânicos mataram presos e pessoas desarmadas no Afeganistão, revela investigação da BBC depois de ser solto. Em 1985, Zawahiri partiu para a Arábia Saudita. Logo depois, ele foi para Peshawar, no Paquistão, e em seguida para o Afeganistão, onde estabeleceu uma facção da Jihad Islâmica Egípcia enquanto trabalhava como médico no país durante a ocupação soviética. Zawahiri assumiu a liderança da Jihad Islâmica Egípcia depois que ela ressurgiu em 1993, e foi uma figura-chave por trás de uma série de ataques do grupo a ministros do governo do Egito, incluindo o primeiro-ministro Otif Seddiqui.
A campanha do grupo para derrubar o governo e estabelecer um Estado Islâmico no Egito na década de 1990 causou a morte de mais de 1,2 mil pessoas. Em 1997, o Departamento de Estado do ZEUA disse que ele era líder do grupo Vanguardas da Conquista, uma facção da Jihad Islâmica que estaria por trás do massacre de turistas estrangeiros em Luxor no mesmo ano. 2 anos depois, ele foi condenado à morte à revelia por um tribunal militar egípcio por seu papel nos muitos ataques do grupo. Alvos no Ocidente acredita-se que Zawahiri teria viajado para diversos países durante a década de 1990 em busca de abrigo e fontes de financiamento. Nos anos que se seguiram à retirada soviética do Afeganistão, ele teria vivido na Bulgária, Dinamarca e Suíça, e teria usado um passaporte falso para viajar para os Balcãs, Áustria, Iêmen, Iraque, Irã e Filipinas. Em dezembro de 1996, ele teria passado 6 meses sob custódia da Rússia depois de ter sido pego sem visto na Chechênia. De acordo com um relato supostamente escrito por Zawahiri, as autoridades russas não conseguiram traduzir os textos em árabe encontrados em seu computador e ele conseguiu manter sua identidade em segredo. Em 1997, acredita-se que Zawahiri teria se mudado para a cidade afegã de Jalalabad, onde ficava baseado Osama Bin Laden. Um ano depois, a Jihad Islâmica Egípcia juntou-se a 5 outros grupos militantes islâmicos radicais, incluindo a Al-Qaeda de Bin Laden, na formação da Frente Islâmica Mundial para a Jihad contra judeus. A primeira proclamação da frente incluía uma fatwa, ou edito religioso, permitindo o assassinato de civis americanos. 6 meses depois, 2 ataques simultâneos destruíram as embaixadas do ZEUA no Quênia e na Tanzânia, matando 223 pessoas. Conversas telefônicas via satélite de Zawahiri foram usadas como prova de que Bin Laden e a Al-Qaeda estavam por trás do complô. 2 semanas após os ataques, os ZEUA bombardearam campos de treinamento do grupo no Afeganistão. No dia seguinte, Zawahiri telefonou para um jornalista paquistanês e disse: "Diga ao ZEUA que seus bombardeios, ameaças e atos de agressão não nos assustam. A guerra está só começando." Nos anos após a morte de Bin Laden, os ataques aéreos do ZEUA mataram diversos auxiliares de Zawahiri, enfraquecendo sua capacidade de coordenação global. E nos últimos anos, Zawahiri se tornou uma figura obscura e marginal, e raramente se pronunciava. Os ZEUA tratam sua morte como uma vitória, principalmente após a caótica retirada do Afeganistão no ano passado. Mas Zawahiri teve relativamente pouca influência, já que novos grupos e movimentos como o Estado Islâmico se tornaram mais influentes. Um novo líder da Al-Qaeda sem dúvida surgirá, mas provavelmente terá ainda menos influência do que seu antecessor. É isso aí pessoal, vocês gostaram dos vídeos? Então compartilhe com o máximo de amigos que puder. Fiquem com Deus e até a próxima.